primeiro dia da semana, que aqui na sua presença estamos. Queremos agradecer a Deus pela sua presença no nosso meio, por podermos, Deus, nos reunir, te adorar e aprender a sua palavra. Espírito Santo, nos abençoe com a sua sagrada palavra, que esta palavra traga entendimento, nos aproxime da tua santidade e que seja esta para nós uma boa semana regalada, uma semana de porta aberta, e que o Senhor Deus possa abençoar a cada um de nós e que essa mensagem traga fé, traga crescimento na nossa vida espiritual e entendimento para a prática do dia após a cada dia. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Obrigado, viu? Só desligado. Glória a Deus. Olha, não está filmando hoje. Só estou, na verdade ele está fazendo, está ligado, filmando, mas não online, está offline. Não está transmitindo para a internet. Eu só estou filmando para guardar esse material. Como eu tinha falado quarta-feira, esse assunto de hoje, só quem veio. Oi? Isso. Quinta-feira eu tinha falado que o culto de hoje eu não ia transmitir. Eu só ia ensinar para quem viesse à igreja. Porque é um assunto de grande valia, mas as pessoas estão muito confortáveis, muito acomodadas, né? De esperar vir tudo de mão beijada. Então eu tinha pedido para que as pessoas viessem ao culto para aprender sobre isso. Hoje o assunto é morte. Para onde nós iremos? Eu vou começar a explicar para você que esse assunto ele é um assunto complexo, é um assunto delicado, é um assunto mal difundido no nosso meio. Por quê? Porque nós fomos ensinados errado durante muito tempo. Quando eu falo nós, eu generalizo, tá? Para você ter ideia, por exemplo, quando eu comecei dentro do Evangelho, eu aprendi, até os 25 anos de idade mais ou menos, eu aprendi com os meus líderes religiosos que falar de política na igreja era pecado. Eu aprendi enfaticamente, não se fala de política na igreja. E dizia assim: quem falar de política na igreja vai para o inferno. Era mais ou menos essa fala. Eu estou com você, vou fazer 53. Bom, normal. Passados-se alguns anos, estas mesmas pessoas chegaram para nós e disseram: olha, nós estamos apresentando o nosso candidato da igreja e nós exigimos que cada pastor peça voto para a sua igreja. Eu fui um que falei: ué, o que era pecado deixou de ser pecado? Mas não ia para o inferno? Agora como é que fica essa questão? Não. Aqui quem diz o que é pecado e o que não é pecado é a liderança da igreja. Isso foi uma coisa decepcionante para mim naquela época. Que eu aprendi uma coisa: que nem tudo que se fala que é pecado. Nem tudo que se fala em cima do altar você deve levar ao pé da letra. Então, por exemplo, alguns de vocês talvez quem tem mais de 40 anos aí, talvez vai lembrar. Algumas igrejas, eu não vou citar nome aqui, algumas igrejas anteriormente, alguns anos atrás, pregava-se enfaticamente que mulher não podia ter certa higiene pessoal, depilar a perna, sua depilação íntima, não podia usar brinco, não podia usar batom, ia para o inferno, Então você ia na igreja, você via uma mulherada de saia, aquela perna peluda, igual o peito do Tony Ramos. Era desse jeito. Mas você está rindo? Você está rindo porque eu sou mulher dessa época, né, Peixão? Você sabia disso?
Você sabia não? Sabia. Mas sua não foi dessa época, né? Você sabia disso, Reginaldo? Era desse jeito. E outras igrejas, né? Hoje ele morreu, hoje ele já faleceu, Davi Miranda. Davi Miranda de Deus é Amor. Ele tinha um programa de rádio, ele era contra o programa de televisão. Ele falava, ele tinha um jeitão meio rude de falar. Meus irmãos, minhas irmãs, você que não é da Deus e amor, você vai para o inferno, porque a igreja de Deus, ela chama-se Deus e amor, o resto é tudo balela. Ele falava abertamente, pois ele morreu, os filhos assumiram, mudou completamente as normas da igreja. Aí o que era pecado deixou de ser pecado. Hoje as irmãs lá que viviam com a perna peluda, está tudo com a perna depiladinha, usando batom, maquiagem, brinco, tal. Então isso era pecado? Não, nunca foi. Mas a igreja instituiu isso como pecado. Há muitos anos atrás, eu tinha 22, Davi Miranda descia o pau. Você não podia ter televisão em casa, que era pecado. O pessoal da igreja dele não tinha televisão, que era pecado. Mas, numa certa ocasião, uma pessoa curiosa entrou na casa dele e ele tinha 5 televisões na casa dele. Então, quer dizer, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Por que eu estou contando isso para você? Para você entender que, às vezes, o que se fala na igreja, você tem que ter que tomar cuidado e passar bastante na peneira, para você ficar só com o que é bíblico, porque a gente vai ouvir muita coisa, mas nem tudo que a gente ouve a gente deve pegar para a gente. O apóstolo Paulo disse: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu vou explicar para você a teoria da morte, tá? Dentro de algumas visões. Por exemplo, o ateísmo. O ateu. O que o ateu acredita? Quando uma pessoa morre por um ateu, o que acontece? O ateu entende que nós somos apenas uma matéria. Morreu, acabou. Morreu, acabou, não tem mais nada. Você conversar com um ateu, é isso que ele vai te falar. Nós somos apenas uma matéria. Morreu, essa matéria se desfaz e balela, não tem mais nada. Não tem continuidade, não tem vida após morte, não tem ressurreição, não tem nada. O ateu, você morreu, acabou. Parou de respirar, acabou tudo. Se desconstrói tudo. Tá? Para o romano, tá? Para a linha de pensamento romano, católico, apostólico, romano. Eu não estou falando mal, tá? Vou falar de várias linhas de pensamento. Qual que é a ideia predominante para o romano? É a ideia do purgatório. É a ideia que você morrer, você vai passar por um processo de purificação. Vou falar numa linguagem mais simples para você compreender o processo. O que é o purgatório? Pensa numa palavra, se você buscar no dicionário Aurélio, o que é o purgatório? Não tem nada a ver com purga. O que é o purgatório? É um processo de purificação, de aprimoramento, de melhoramento. Então acredita-se que dependendo da quantidade de pecado que você comete aqui, você vai para o purgatório e você vai passar por um processo de melhoramento. É mais ou menos assim, de uma maneira grossa para você entender, tá? Nosso objetivo não é questionar ninguém, só para você entender as linhas de raciocínio. O cara acredita que você morreu, você vai passar por purgatório. Se o cara for muito santo, o cara vai direto. Se o cara tiver seus pecados, ele vai passar por purgatório para ser trabalhado, melhorado, passar por processo evolutivo para poder então dali ir para Deus. Tecnicamente é isso. O que mais? Linha espírita. O que a linha espírita pensa? Para o seu governo,
vou explicar sobre essa questão, que tem um mal entendido sobre isso. Quando a gente fala linha espírita, eu não estou falando sobre racionalismo cristão, não estou falando sobre kardecismo, eu não estou falando sobre mesa branca. Espiritismo, eu estou englobando toda a linha dos espíritas, a linha alta e a linha baixa. O espiritismo divide em duas linhas, a alta e a baixa. A alta, que é Allan Kardec, Chico Xavier, racionalismo cristão e tantos outros. Linha baixa, Candomblé, que mais que tem? Fala aí. Umbanda, Quimbanda e vai embora. Mas isso não é macumba? Não, isso é espiritismo. Se você for estudar a linha do espiritismo, é isso, tá? Mas não estou falando que uma é melhor, uma é pior. É linha espírita. Qual que é a ideia principal sobre a morte dessas pessoas? Primeiro, eles acreditam no karma. Eu perguntei para um obreiro, eu falei: obreiro, explica aqui para a gente, não foi aqui nessa igreja, eu falei: explica aqui para a gente a teoria do karma. O obreiro falou: é muito fácil explicar. Minha mulher, quando está nervosa, muito nervosa, eu falo: karma, karma, karma. Isso é a teoria do karma. A teoria do karma, na verdade, é que você comete vários pecados, você desencarna daquele corpo, depois você vai reencarnar num outro corpo para poder pagar aqueles pecados anteriores, para aprimorar, que é o karma. Por que eu estou passando por isso? A linha espírita entende que você tem um karma carregando atrás, pode ser da geração atrás, de 2, 3 gerações atrás. Eu estou passando por isso porque antes eu fui filho de Hitler. Eu estou passando por isso porque eu era bandido, eu matei muita gente. Eu estou passando por isso porque eu era assassino. Mais ou menos, essa é a teoria do karma. Mas o que o espírita acredita, por exemplo? A linha do espiritismo tem uma maneira simples de pensar. Eles pensam o seguinte: quando você morre, você desencarna desse corpo, dessa carcaça. Você se desapega desse corpo. E aí existem duas formas. Se o seu espírito ele estiver pronto, evoluído, ele vai logo reencarnar numa outra pessoa, numa outra criança que vem a esse mundo. Se você precisar passar por um processo de evolução, você vai demorar um tempo para reencarnar novamente. Mas essa é a linha espírita, de uma maneira grossa falando. Você vai morrer e reencarnar, morrer e reencarnar. É um processo que não tem fim. E morre, reencarna, e morre, reencarna, e morre, reencarna, e morre, reencarna. E vai embora. Esse é o processo espírita, tá? O budismo. Como é que funciona a linha budista sobre a morte? A linha budista. A linha budista, ela tem até uma semelhança com o espiritismo, porém, a linha budista não acredita em Jesus Cristo. O budismo não acredita em Jesus Cristo. O budismo pensa que quando você morre, você está abandonando essa carcaça velha. Você está deixando essa carcaça velha, que não serve para nada mais, e você vai renascer. Não é reencarnar, eles usam falas diferentes. Você vai renascer numa nova carcaça que tenha condição de dar a você qualidade de vida. Mas eles não acreditam em Jesus Cristo. Jesus Cristo para eles não tem significado. No islamismo, o que o Islã acredita? Não sei se alguém conhece um pouco do islamismo. Alguém conhece? Não, mas você já deve ter ouvido falar. É bem parecido com os católicos, só muda a questão de Jesus Cristo. Eles tiram Jesus Cristo da jogada e colocam o Alá. Entra o Alá.
Tem uma teoria muito parecida com o catolicismo. E muda na questão dos mártires. Por exemplo, aqueles soldados que morrem em prol da causa do Islã. O cara dá a vida, ele se torna um homem-bomba em prol de uma causa da comunidade. Então ali esse cara vai ser muito mais bem recompensado. Esse cara, além de morar com Alá, além de ir para o céu, esse cara vai ter direito a morar com 10 virgens. Esse cara vai ter um harém de 10 virgens para ele se empanturrar. Apesar que eu não concordo muito, porque hoje você ter uma mulher para poder dar conta, sustentar e aguentar não está fácil não. Hein, Roger? Pensou você ter 10? 10? Jéssica? Não, você morre em 2 dias. Você não é 2 dias, você está mortinho. Não, 2 dias. 2 dias. 2 dias. Se eu tivesse 10 pastores, meu amigo, eu podia chamar um rabecão já para mim. Você ia estar muito feliz. Como eu já estou numa dificuldade lascada, gente. Gente do céu, todo dia essa mulher fala, vamos no mercado. Eu falo, de novo? Pensou 10? Só Jesus da glória. O testemunho de Jeová. Acredito que você já deva ter recebido visita do testemunho de Jeová na sua casa. Você sabia que o testemunho de Jeová tem 4 aulas por semana, no mínimo? Eles têm 4 aulas por semana para aprender a refutar tudo quanto palavras ou frases que você venha falar. Eles chegam e você fala, não, eu sou cristão. Eles já têm um dicionário para poder refutar essa fala. Não, eu já frequento uma igreja. Eles têm um dicionário, eles aprendem a contrapor todas as falas. São no mínimo 4 aulas semanais. Mas o que nós queremos falar aqui, o que testemunha de Jeová acredita? Eles acreditam no céu, não no inferno. Eles acreditam que não existe o inferno. Eles não acreditam no inferno. Eles acreditam que o céu vai ser aqui na terra. O céu vai ser aqui na terra. Quem vai viver no céu celestial vai ser os 144 mil. Eles falam dos 144 mil, são ungidos de Deus. Só que eles esquecem que os 144 mil que eles falam, nada mais é do que as 12 tribos de Judá. São 144 mil relacionados às 12 tribos de Judá. Se você for fazer a conta, você vai ver que tem 144 mil pessoas nas 12 tribos de Judá, dos filhos de Jacó. Não tem nada a ver com o testemunho de Jeová. Mas eles falam que o céu vai ser aqui na terra. E aqui essa é a visão do testemunho de Jeová. Os mormons, não sei, aqui eu não vejo. Tem mormon nessa cidade? Não vejo muito não. Até hoje eu não me deparei com alguns não. Como é que pensam os mormons? Os mormons também acreditam no céu, não no inferno. Os mormons acreditam, pensam assim, olha, eles não acreditam no purgatório. Eles acreditam, até tem um irmão que ele foi mormon, um bom tempo, já conversei isso com ele. Eles acreditam que, dependendo do grau de pecado que você viveu, você vai, é tipo um purgatório, tá? Pra você entender. Você fica no nível, dependendo do tipo de pecado você fica no outro nível, e dependendo do tipo de pecado você fica no outro nível. Ali se preparando para você um dia estar com Deus. Essa é a visão dos mormons. Até eu prefiro falar para você, como é que é isso? É mais ou menos igual classes sociais. Primeira camada, os ricos, vivem uma vida boa, regalada. Segunda camada, classe social. E a terceira camada, favela do Morro dos Macacos. Vivem sofrendo, falta de saneamento básico, aquela vida miserável.
É mais ou menos o que os mormons acreditam. Para quem não sabe o que é mormon, chama-se Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Vamos abrir a Bíblia um pouquinho? Vamos falar um pouquinho aqui do que a Bíblia fala? Eu aprendi durante a minha vida toda, inclusive a pastora falou terça-feira, eu não tinha falado com ela ainda, eu aprendi durante a minha vida toda, sempre, a vida toda, eu fui ensinado dessa maneira. O que acontece com você quando você morre? Eu aprendi que nós morremos e dormimos, aguardando a vida do Senhor. Foi isso que eu aprendi. Por que eu contei essa história para vocês antes sobre ensinamentos de homens para chegar nesse ponto? Eu aprendi o que os homens quiseram me ensinar e a minha mente ficou cauterizada durante muito tempo nesse ensinamento. Agora eu vou te mostrar na Bíblia para você que não existe base para você acreditar nisso. Diz a Bíblia o seguinte, 2 Coríntios, abre aí para mim, na Bíblia Viva ou Internacional, pode ser, 2 Coríntios 5:8, vou ler um pouquinho. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes no corpo, ou seja, morto, e habitar com o Senhor. O que o apóstolo Paulo está falando? Essa tradução não é tão boa quanto eu quero. Ele diz assim, eu quero estar morto e viver com o Senhor. Morrer e habitar com o Senhor. O apóstolo Paulo, você vai ver que ele não fala em nenhum momento de dormir, de estar dormindo. O sono, para muitas pessoas entender o que é o sono da morte. Alguém aqui já foi operado? Alguém já passou por cirurgia? Você passou, né? Quando você foi operado, você recebeu anestesia geral? Quantas horas você ficou dormindo? 5 horas. Você, quando acordou, durante o período que você estava dormindo, você lembra que o pessoal mexeu no seu corpo, cortou, fez alguma coisa? Tá. O que é o período do sono? É um período de ausência de tempo e espaço. Se você dormir um dia e dormir 1000 anos, não faz diferença nenhuma na hora que você acordar. Você não tem noção de tempo e de espaço. Quem dorme 1000 dias e quem dorme um dia, olha que acordar não faz diferença nenhuma. Você não vê o tempo passar. Você não tem noção de espaço. Quem foi anestesiado, acordou, não viu nada que fizeram no seu corpo. Eles podem arrancar o teu rim, arrancar teu baço, teu esôfago, arrancar o teu coração, fazer o que quiserem com você. Por quê? Porque você não tem noção de tempo e de espaço. Você não sente dor. Você não está ali, tecnicamente, sentindo nada. Você está totalmente desconectado. Você se desconecta da realidade. Você fica totalmente inerte. Então, se eu morro e durmo o sono da morte, então eu vou pegar o bandido, vou pegar o pervertido e vou pegar o crente em Cristo Jesus. Todo mundo morre e dorme o sono da morte. Por quanto tempo? Não sei. Todo mundo vai dormir em Cristo Jesus. Qual a vantagem que a gente tem de servir Deus? Quanto tempo vai levar para a gente encontrar Jesus Cristo? Todo mundo vai ficar dormindo? Quanto tempo vai levar para a gente encontrar Jesus Cristo? O apóstolo Paulo ele fala assim, não estamos com medo, e sim bem animados para deixar de viver. Qual é o nosso maior medo? Morrer. Por que a gente tem medo de morrer? Eu vou explicar o medo da morte. Porque você não sabe o que vai acontecer quando você fechar os olhos. O grande medo da morte é, você não sabe o que vai vir depois que você fechar os olhos. Você só tem medo da morte
porque não sabe o que vai vir quando você fechar os olhos. Você não tem medo da morte porque quem vai ficar vai continuar vivo. Quem vai ficar vai andar no seu carro, vai pegar a tua casa, vai vender o que você tem. Você está pouco se importando com isso. Você tem medo porque não sabe o que vai acontecer quando você fechar os olhos. Você não sabe se vai dormir, se vai para o céu, se vai para o inferno, se vai para o purgatório, se vai para não sei aonde. Você não sabe. Você tem essa dificuldade e o medo de não saber para onde vai, cria-se o medo de morrer. É o maior medo de todo ser humano, o medo da morte. E aqui o apóstolo Paulo fala assim: não estamos com medo. Ele está dizendo, nós não temos medo, porque eu sei o que vem depois. Eu sei que quando eu morro, quando eu morrer, eu sei o que vai vir depois. E sim, bem animados, estou feliz, esperando morrer. Por quê? Para deixar de viver neste corpo, porque assim habitaremos com o Senhor. Ele está dizendo, vou morrer e vou dormir, e vou esperar o grande dia. Ele não fala isso. Se você pegar a fala do Paulo, que é o que mais fala sobre isso, ele não vai falar em nenhum momento sobre morte e sono e espera. Ele vai falar sobre morte e imediatamente viver com o Senhor. Ele está dizendo, para mim é um motivo de alegria morrer, porque se eu morrer eu vou estar com o meu Jesus. Vamos ler um outro versículo, que é Filipenses 1, 23. Estou pressionado dos dois lados. Às vezes tenho desejo de ir e ficar com Cristo. Olha o que o Paulo fala. Às vezes eu estou querendo morrer e estar com Cristo. Mas em muitas situações eu tenho que terminar minha tarefa aqui na terra. Às vezes eu quero ir, estar com o meu Salvador, estar com o Mestre, voltar a estar com Jesus, mas eu tenho que cumprir minha tarefa aqui. Ele me chamou, me delegou uma tarefa, e eu não posso ir enquanto não terminar minha tarefa aqui na terra. Mas eu tenho momentos que eu tenho vontade de morrer, para poder se reencontrar com o Salvador, com Cristo. Certamente seria muito melhor para mim do que continuar aqui. Olha o que ele fala: se eu morrer, seria muito melhor, porque eu me encontraria com Jesus novamente. Mas ele está falando no tempo presente, ou ele está falando no porvir, para o futuro, para a vinda de Cristo, que ninguém sabe quando isso vai acontecer. Ninguém tem ideia de quando isso vai acontecer. Ele está falando no tempo presente. Você pode ver que a fala do Paulo é sempre no tempo presente. É que a gente não para pensar no que a gente está lendo. A gente para só ouvir o que as pessoas falam. Tudo é lícito, nem tudo me convém. Aí vamos dar um pulinho em Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu dizendo: ponha isto por escrito, finalmente chegou o tempo dos seus mártires entrarem na plena recompensa deles. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois agora descansarão de todas as suas fadigas, ou sofrimentos e provações, porque as suas obras os acompanharão. Você acha que obra acompanha morto? Você já ouviu falar de galardão? A Bíblia fala bastante sobre galardão. Galardão nada mais é do que a recompensa pelo que você faz aqui. Não é a recompensa no sentido financeiro. O galardão, ele demarca o que você fez para Deus aqui na terra. É muita especulação exatamente o que é um galardão, mas pensa assim, existe no céu, vamos supor que seja uma coroa, tá? Vamos pensar desse jeito, tá? Só uma suposição.
E cada obra que você faz, vai cravada nela uma pedra. Aí quando você chegar no céu, pode ser que o teu galardão esteja cheio de pedras. E quando você olhar para o galardão do fulano, você vai saber que aquele fulano foi um cara que trabalhou em prol do Evangelho. Ninguém vai precisar falar nada, você vai saber. Quando alguém olhar para o seu, talvez vai ter só uma pedra. Todo mundo vai saber que você foi um crente preguiçoso, um crente que não fez quase nada no Evangelho. Mas posso ser salvo? Pode, claro. O galardão não tem nada a ver com a salvação. Ele só vai definir o quanto você faz para Deus. Ele só define as suas obras. E aqui ele está falando: vocês subirão para Deus e levarão também a recompensa dos seus trabalhos. Aí eu quero pegar para vocês Lucas. Essa aqui é uma parábola que Jesus contou. Eu não vou ler inteira, se for um trecho, que é uma história que Jesus contou de dois perfis de pessoa. Ele fala do rico e do Lázaro. Ele está falando, na verdade, do soberbo e do humilde. Está falando de dois perfis de pessoa. Lucas 16, 22. Lucas 16, 22. Finalmente, o mendigo morreu e foi levado. Aqui é Jesus quem fala isso. O cara que era mais humilde, o cara que tinha humildade, que levava as coisas de Deus com seriedade, morreu. Foi enterrado? Não, a Bíblia não está falando de enterro. A Bíblia está falando que ele foi levado pelos anjos para onde? Para o seio de Abraão. É isso, né? Ô bispo, né? Vai para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? Eu vou explicar para você entender. O nome que se dá, céu, primeiro, terceiro céu, seio de Abraão, isso não é importante. É importante com quem nós estaremos. A grande sacada da questão é com quem nós estaremos. Mas por que seio de Abraão? Porque nossa fé descende de Abraão. Se você for estudar a Bíblia, você vai perceber que a nossa fé não vem de Adão e Eva. Nossa fé não tem nada de Adão e Eva. Abraão é o precursor de toda a fé. Abraão fez um pacto com Deus e Deus disse: Abraão, de ti vai nascer uma grande semente, que vai ser maior do que a semente, maior do que a areia do mar, maior do que a areia da praia. Aí vem Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. E depois vem as 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos de Israel, origina-se nós, o povo de Deus. E a Bíblia diz que nós somos filhos na fé de Abraão. Por que aqui fala seio de Abraão? Porque nós somos filhos na fé de Abraão. Então a Bíblia diz que esse cara é levado para o céu, vamos falar seio de Abraão, e o rico morreu. E ele foi sepultado. A Bíblia está dizendo que o rico ou o soberbo morreu e dormiu. Um que servia a Deus morreu e não dormiu. Foi o espírito, alma, para Deus. O corpo foi sepultado. O soberbo morreu e dormiu. Ficou dormindo, ficou em off. E a Bíblia diz que, depois que você ler depois, aí tem uma conversa, tem um diálogo aberto. Isso aqui não aconteceu, tá? Uma parábola significa que Jesus fez uma ilustração. Ele dá uma ilustração para a gente. Há um diálogo, há uma conversa aqui. O rico pergunta: mas eu estou vendo Lázaro na boa, descansando, vivendo bem, no seio de Abraão, abraçado aí com o Senhor, feliz, eu aqui sofrendo, padecendo, queimando. Poxa vida, pede para ele molhar o dedo na água, molhar na minha língua, estou com sede. Aí Abraão fala: olha, você devia ter visto isso quando você estava vivo. Você teve a sua chance, a sua oportunidade. Aí entra o que a Bíblia diz, que
você deve fazer suas escolhas em vida. Morte não tem arrependimento. Se você morrer, não tem o que fazer mais. Por isso não adianta acender vela, não adianta rezar missa, não adianta ficar pedindo para quem morreu, porque você não resolve nada. É balela. A Bíblia até diz que é pecado fazer isso. Você ficar orando para quem passou dessa para outra. Você tem que fazer para quem está vivo. Você tem que pedir em favor de quem está vivo. E se a pessoa tiver que se consertar, ela tem que fazer enquanto está consciente. Porque depois que morreu, a Bíblia diz que há uma divisão muito grande entre vida e morte. Aí esse cara, ele entra na consciência e fala: meu Deus, que furada que eu entrei. Eu tive tanta chance de me consertar. Mas ele fala para Abraão: bom, eu não posso me consertar, estou lascado mesmo. Mas faz um favorzinho para mim. Pede para um anjo daqui, daí da sua região, pede para um anjo descer lá, avisar minha família, para eles não fazer o que eu fazia, para eles não ficar naquelas orgias, para eles não ficar naquelas coisas erradas, para eles ir para a igreja, se converter, mudar de vida, para eles não virem onde eu estou, porque aqui o bicho é feio. Aí Abraão fala para eles o seguinte: não tem como eu mandar um anjo, porque lá na terra eles têm os profetas, os pastores. Se eles não acreditam nos pastores, como é que vão acreditar em anjo? E outro, meu filho, a decisão deles cabe a eles. Eu não posso intervir na decisão deles. Se eles decidirem viver igual a você, logo eles fazem companhia para você. Se eles decidirem viver de forma diferente, eles irão por outro caminho. Essa é a parábola do rico e do Lázaro. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Não sei se eu marquei nada aqui, não. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, a Bíblia diz que tinha dois ladrões, dois bandidos, dois tranqueiros. O da direita e o da esquerda. O da direita chegou para Jesus, falando com ele, fala: Senhor, eu me arrependo, eu sou bandido, o Senhor é inocente, mas lembra-te de mim quando entrares no paraíso. É uma fala bem objetiva. O outro da esquerda escarnece, fala um monte de besteira e tal. Jesus olha para o que estava à direita e fala assim: filho, hoje é tempo presente. Hoje o dia era contado das 18 horas do dia seguinte às 18 horas do dia presente. O calendário era contado das 18 às 18. Era assim que o dia era contado. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Que horas que era que Jesus morreu? 3 horas da tarde. Que hora que terminava o período do dia de hoje? Às 18 horas. Então Jesus disse assim: hoje você estará comigo no paraíso. A gente não sabe se o ladrão morreu antes ou depois de Jesus. Não tem esse relato. Existem especulações. Mas a Bíblia diz que hoje, até às 18 horas, você estará comigo no paraíso. Existem algumas distorções nessa fala. Alguns pastores que distorcem essa fala e tentam empurrar essa fala para frente. Esse hoje de Deus é um hoje mais para frente. Mas Jesus está falando hoje, agora. Ele ressuscitou no terceiro dia. Me perguntaram até esses dias aí. Uma pessoa perguntou: ô bispo, quando a gente morrer, a gente, vamos supor lá no céu, a gente vai comer? Eu digo: no céu, a Bíblia diz que nós não vamos ter necessidade alguma, nem fome, nem tristeza, nem choro. Mas eu vou pegar um dado para você que é bíblico. Jesus, quando ressuscitou, Jesus ficou 40 dias entre os vivos. Ele comeu? Comeu. Ele bebeu? Bebeu. Ele viveu normal? Viveu normal. Para começar, não precisa ter fome. A questão de comer tem a ver com prazer, não necessariamente com fome. Jesus chegou na praia e pediu peixe. Comeu peixe assado.
Ele já estava com o corpo ressurreto. Ele já tinha ressuscitado e estava com o corpo glorificado. Agora eu vou explicar para você o que acontece quando você morre e acorda com Deus. Existe um processo, esse espaço de tempo, ele chama período intermediário. É o período intermediário. Por que intermediário? Porque você morre, o seu espírito ele vai para Deus, mas ele não vai como está, como ele é. Ele é glorificado, ele é transformado para estar na glória com Deus. E aí o que acontece? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, eu vou pegar o caso aqui de duas pessoas, tá? Moisés e Elias. Moisés morreu, mas o corpo nunca foi encontrado. Elias subiu ao céu e ele não morreu. Algumas pessoas falam que ele foi levado para o céu na carruagem de fogo. Elias não foi levado na carruagem de fogo. Elias foi separado por uma carruagem de fogo do obreiro dele e levado por um redemoinho ao céu. Ele subiu ao céu, mas não morreu. Aí depois, Jesus lá no Novo Testamento, está lá com os discípulos, 3 discípulos, tal. Aí quem aparece com Jesus? Moisés e Elias. Onde esses caras estavam? Na glória com Jesus, com um corpo glorificado. Porque não tem como você ficar com um corpo de carne e osso. No céu você não tem como ficar com um corpo de carne e osso. Porque existem necessidades no corpo de carne e osso. Aí quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que todos os que estiverem com ele voltará para buscar a igreja com Jesus. Por qual motivo? Por um único motivo. Porque você está com um espírito sem um corpo. Você tem um espírito glorificado sem um corpo. Aí você vai voltar com Jesus, que é quando você vai receber o seu corpo glorificado. Mas o meu corpo aqui na terra se desfez, virou poeira, não tem problema nenhum. O fulano doou. Por exemplo, tem religião que não aceita você cremar o corpo. Eles não aceitam você cremar o corpo, porque diz que quando Jesus voltar, você cremar o corpo, não tem o que achar. Vai achar o quê? Poeira? E quem está lá? Fica lá e desmancha em pó. Não tem nada a ver com o corpo físico, é corpo glorificado. Jesus, o seu corpo foi deixado aqui na terra. Jesus vai voltar e vai ressuscitar o seu corpo glorificado, aonde vai se unir o corpo e o espírito glorificado. Bom, passando essa transição, só para ser rápido aqui com você, a Bíblia fala que vai chegar um tempo que Jesus vai voltar aqui na terra e ele vai reinar por 1000 anos aqui na terra. Eu vou ler um versículo para terminar, só para mostrar para você sobre os que não têm salvação, os que não tiveram salvação. Apocalipse 20, 16, 20, eu acho que é. Deixa eu ver se eu acho. Apocalipse. Deixa eu só achar o trecho. Deixa eu ver se é 16, 20. Não é? Deve ser 20, 16. 20, 24. 20, versículo 4 e 5. Isso aqui é o reinado de 1000 anos de Jesus aqui na terra. O que diz ali? Então vi tronos e neles estavam sentados aqueles que tinham recebido o direito de julgar. E vi as almas daqueles que tinham sido decapitados pelo seu testemunho a respeito de Jesus, por proclamarem a palavra de Deus,
e que não tinham adorado a besta e a sua estátua, nem aceitado o sinal na testa e na mão. Eles ressuscitaram, aí reinaram com Cristo durante 1000 anos. Sim. O restante dos mortos não voltou à vida, enquanto os 1000 anos não tinham terminado. Esta é a primeira ressurreição. A Bíblia está falando que aqueles que não têm salvação vão permanecer num sono profundo até terminar o reinado de 1000 anos. Depois ele vai acordar essas pessoas, que é chamado dia do grande julgamento, e aí ele vai julgar todas as pessoas. Para você ter uma ideia, quem não conheceu o Evangelho, tem muitas pessoas que morreu e não conheceu o Evangelho. O peso de essa pessoa ser julgada é mais leve, porque ela não teve conhecimento do que é certo e errado. Mas aquele que não aceitou o Evangelho e viveu uma vida promíscua diante de Deus, certamente ele vai ser condenado. Eu peguei aqui, tem um trecho que é Coríntios, só para você ter uma ideia de quem vai ser reprovado. Coríntios, deixa eu ver se é só isso aqui eu termino, tá? Hoje eu estou esticando um pouquinho mais, porque essa mensagem aqui acho que é 2 Coríntios. Deixa eu só ver, ele fala aqui os perfis dos que não vão herdar o reino de Deus. Deixa eu ver se é primeiro ou segundo. Primeiro. Oh, Jesus. Aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8, 9 e 10. Vamos ver quem que não herda o reino de Deus. Aqui não são falas minhas, tá? Para mim, é diferente. Em vez disso, vocês mesmos são os que erram, causando injustiças, prejuízos a outros, e isso contra seus próprios irmãos. Vocês não sabem o que fazem tais coisas, nem têm parte no reino de Deus. Não se enganem a si próprios, os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os efeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores, os salteadores, não terão parte no reino de Deus. Eu vou ler essa tradução aqui. Ele diz assim: não erreis, nem os devassos. Sabe qual é a palavra que define? Essa tradução aqui é até mais difícil, fica muito julgadora. O que é devasso? O que é uma pessoa devassa? Não. Uma pessoa que destrói, não. Promíscua, mais fácil falar. Vou explicar mais fácil. São pessoas que gostam de coisas sujas, promiscuidades sexuais, pornografia, troca de casais, swing, e aí vai. Aí você pode usar a tua mente para tudo. A Bíblia, ela é contra isso. Não é igreja. A igreja está pouco se lixando. A Bíblia é sua, você fala o que você quiser. Isso aqui é a Bíblia que está falando. Ele diz mais: os devassos, nem os idólatras. Idólatra não é só quem adora a imagem. Tem gente que é idólatra do marido, tem gente que é idólatra de um filho, tem gente que é idólatra de uma casa. É gente idólatra. Nem os sodomitas. Você sabe o que
significa a palavra sodomita? Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês vão assustar. Vocês vão assustar com essa palavra. Se você ler a Bíblia, lá em Sodoma e Gomorra, dentro das igrejas está cheio de sodomita. Quando os dois anjos foram em Sodomita, eles não eram anjos, eles eram homens, anjos em forma de homens. Os caras chegaram e falaram assim, ó: nós queremos ter relações sexuais com ele. Ah, isso é homossexualismo. Não. Isso é sexo anal. Não é isso que ele está falando. Não está falando de homossexual. Está falando de sexo anal. Deus fez esse órgão para expurgar a sujeira, para eliminar a sujeira. Ali não vai entrar nada. É para sair. E tem muito casal evangélico que gosta. Isso é sodomismo. Sodomismo está relacionado a isso e a outras práticas. Tem igreja que prega, que a gente parece para fazer qualquer coisa. Se você for estudar a Bíblia em si, é meio pesado. Mas a igreja não fica falando nada não, viu? Você não deve ficar metendo pau. Eu acho que cada um tem que dar conta da sua vida. Nem os adúlteros, nem os efeminados. Aí me perguntaram esses dias o seguinte: ô bispo, quer dizer que o cara que nasce, por exemplo, ele tem uma genética, ele nasce já com um trejeito homossexual. Como é que faz? Porque uma coisa é quando a pessoa ela se torna adulta, outra coisa é a criança que já nasce com esse comportamento. Eu vou falar para você coisas que já aconteceu dentro da minha igreja. O menino tinha um comportamento homossexual desde criancinha. Ele chegou para mim e disse assim: bispo, eu tenho um impulso, eu gosto de homem, eu nunca saí com homem nenhum, eu gosto, eu sei que é errado, mas é um inferno. Ele falou: e eu estou querendo fazer um voto com Deus. Eu falei: que tipo de voto? Ele falou: vou fazer um voto de castidade. Eu não vou me relacionar com ninguém nessa vida. Se não for para levar uma vida digna diante de Deus, pelo menos eu não vou ficar no pecado. O impulso eu tenho, está dentro de mim, mas que eu não vou deitar com um homem, eu não vou. Ele está com 44 anos hoje. Até hoje ele nunca se deitou com ninguém. Pensa num cara que é uma bênção dentro da igreja. Eu vou falar para você, eu não troco ele por muita gente hétero. Pensa num cara que é exemplo dentro da igreja. Ah, mas ele é gay. Não, ele nunca se deitou com ninguém. Ele nunca saiu, ele fez um propósito com Deus. Eu não sei se você é um pouquinho inteligente, você ficou ouvindo baboseira e asneira de muito pastor, que o apóstolo Paulo tinha espinho na carne, e que o apóstolo Paulo tinha espinho na carne, ele tinha catarata, ele tinha dor de cabeça, ele tinha problema no rim, no fígado, baboseira. Você não é inteligente? Espinho na carne está relacionado a uma coisa que está dentro de você, que cutuca você de dentro para fora. Estuda a vida do apóstolo Paulo. Vai ver quem eram os amigos do apóstolo Paulo. Primeiro, Paulo não tinha amizade feminina. Paulo só tinha amizade masculina. Paulo tinha amizade com um garoto de 16 para 17 anos, que era o xodó do apóstolo Paulo. Naquela época dizia que se alguém deitasse com a mãe, tinha que matar a mulher a pedrada. Esse rapaz, Paulo estava viajando, era o xodó do Paulo. Quando o Paulo voltou, o menino tinha deitado com a mãe. O que a lei de Moisés dizia? Que tinha que pegar a mulher e matá-la a pedrada. O apóstolo Paulo ficou tão bravo, mas tão bravo, mas tão bravo, que esqueceu da lei. Pegou o menino e matou o menino a pedrada. De raiva. Qual era o espinho que o apóstolo Paulo tinha? Eu não estou falando que o apóstolo Paulo saiu fazendo coisa errada. Eu estou falando que o apóstolo Paulo tinha um impulso que ele controlava. Ele dizia que esse impulso incomodava ele dia e noite. Mas não tem um pastor que tem coragem de falar isso. Não tem um pregador que tem coragem de falar isso. Acho que vai abalar a santidade do apóstolo Paulo. Não, ele era santo. Ele controlava o impulso dele.
O fato dele ter um impulso não interfere na vida espiritual dele, porque ele controlava, ele nunca fez nada. E aquilo dizia que era um espinho na carne que impedia ele de muita coisa, incomodava ele de muita coisa. Mas ele venceu aquela dificuldade. É só você fazer um estudo sobre o espinho na carne de Paulo. Tem uns bestas da vida que falam que tinha catarata, outro fala que tinha úlcera, gastrite nervosa. Eu não sei de onde tira isso. Mas eu não questiono, não vou questionar a ideia dos pregadores. Cada um põe o que quer, né, na Bíblia. Mas Jesus falou: ai daquele que trocar uma vírgula da minha palavra. Então, mostrando para você que a gente tem na Bíblia a verdade e só não enxerga quem quiser. Por que o Paulo disse? Fala assim: eu não tenho medo da morte, porque eu sei que eu estou salvo. Se eu morrer hoje, eu sei que eu vou abrir os olhos com Cristo. O meu espírito vai estar com Cristo. Agora, tem muita gente hoje que não tem essa certeza dentro da igreja. Tem muita gente hoje que vive uma vida, infelizmente, banal. Tem muito crente hoje que pode assistir filme pornográfico, gosta de ver pornografia, falar palavrão, gosta de assistir filme picante e tal. Isso está dentro da proibição de Paulo. Paulo fala assim: ó, se você faz tal coisa, você não vai herdar a salvação. Você vai dormir até a segunda ressurreição. E aí você vai ser julgado. Então eu espero que quando chegar a minha hora, não sei quando, eu espero que eu abra os olhos com Cristo. Aí você vai ser julgado. Se você abrir os olhos com Cristo, você está salvo. Você só vai ter direito a ter um corpo glorificado. Você vai voltar com Jesus para buscar a sua igreja. Amém? Isso é só uma palhinha, o assunto é bem extenso, uma palhinha do que realmente é a morte. A morte para nós nada mais é do que uma passagem. Uma passagem, uma transição de lugar. Do lugar físico para um lugar espiritual. E quem está em pecado, em erro, bispo? Aí você vai dormir. Vai dormir, vai ter 1000 anos, vai dormir, e quando eu acordar, aí você vai receber o julgamento. E pode ser que o julgamento seja aquele que ele diga: para trás de mim, porque eu não te conheço. Mas eu fui na igreja, bispo. Mas você fazia troca de casais. Mas eu fui na igreja, bispo. Mas você fumava maconha e não quis parar. Sabe o que eu digo? Você pode ter os maiores defeitos da vida, mas se você quiser melhorar, você já está com um passo na frente de muita gente. Você não precisa chegar na igreja e ser santo, é só você querer melhorar. Se você vem para a igreja e fala: não, eu quero melhorar, pronto, você já está um passo na frente de muita gente. A igreja não pode exigir nada de você. A igreja não tem esse potencial para ela, não é seu dono. Mas você pode decidir o que você quer da sua vida. Eu quero compromisso com Deus. Só que existe um tempo de cada um. Porém, eu não sei qual é o meu tempo de vida. Eu vou fazer 53. Pode ser que eu viva 100 e lá vai abobrinha. Pode ser que eu viva mais um pouco tempo, não sei. Ontem eu recebi a notícia que um amigo meu morreu com 32 anos de idade. Deu um piripaque lá, morreu. Qual foi a causa da morte? Coração. Tinha doença de coração? Não. Não tinha. Morreu, problema no coração. Então você sabe o que vai acontecer essa semana? Não sabe. Você sabia que o teu carro ia dar problema? Não sabia. E se em vez de ser o motor do teu carro fosse o teu coração? Você já viu aquela música que fala assim: tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau. Cuida bem da mamãe pra mim. Nós ia cantar assim: tchau, tchau, Rogerzinho, tchau, tchau. Dorme bem pra mim também. Você vai dormir, nós vai cantar, acender vela, não adianta nada. Você pode levar até vela pro caixão para deixar aceso lá dentro. Você vai se lascar. Viu, irmão? Você que está querendo levar vela pro caixão, levar ar-condicionado, levar luz de LED, não adianta.
a coisa vai pegar. Não, eu vou blindar o meu caixão, vai dormir. Eu quero acordar com Cristo, amém? Curva a cabeça, fecha os olhos um pouquinho. Senhor Jesus, quero agradecer pela tua palavra, agradecer porque o Senhor é bom. Eu espero que essa palavra tenha nos despertado. A palavra de Deus, ela é clara, objetiva. As igrejas, as religiões, elas distorcem muito a verdade. Mas se nós dermos atenção à Bíblia, nós seremos abençoados e iluminados. Assim nós oramos e pedimos entendimento, para que a gente viva uma vida correta, plena, e o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Apresentei o Theo esses dias. Faz o que, Bruno? Uns 20 dias, um mês? Um mês. Mas acho que uma madrinha não pôde estar aqui no dia. E a Bruna falou comigo. Nós não apresentamos 2 vezes. Mas no caso hoje, a Bruna falou comigo. A madrinha veio. Quem que vai ser a madrinha? Você? Vocês dois. Eu vou apresentar os padrinhos, que é esse casal. O Bruno e a Amanda já são padrinhos, foram apresentados junto com o Theo. Hoje, no caso, eles vão pegar o Theo, estar aqui, eu vou orar por eles, para que eles se comprometam com a função de padrinhos pela vida do Theo. Tá? Então eu vou convidar vocês por aqui, Bruno, e o casal. Pode desligar.